de agradecer ao Bruno aí a disponibilidade, né, de preparar uma aula para nós e no sábado tá aí para divulgar conhecimento. Só lembrando aos que não conhecem, esse projeto, né, é uma liga acadêmica aqui da UFCM, nós chamamos de Liga de Psicobiologia, e esse projeto ele tem o intuito de interiorizar e divulgar conhecimento na área da psicobiologia. Nós temos tido aí atividades com especialistas, né, para capacitar os alunos e também para produzir material para divulgação. Então, nosso convidado hoje, né, o Bruno Gonçalves, o especialista da área da actimetria. Agradeço ao Bruno, a todos pela presença e passo a palavra. Seu Naldo, muito obrigado pelo convite. E vou começar falando aqui, o seu Naldo acabou de falar, né, actimetria. E aí aqui eu vou falar actigrafia, o que é e aplicações. E realmente, eu começo por esses termos, né, actimetria e actigrafia. Então, o que a gente está começando a definir, porque o pessoal da área de cronobiologia fala actimetria, na maioria dos casos. O pessoal do sono, actigrafia. O pessoal da educação física chama acelerometria. Então, em cada área, você vai ver uma nomenclatura diferente, né? E, no fim, diz basicamente coisas bem parecidas, né? O actímetro, o equipamento, a gente deveria chamar de actímetro, que é ele que mede a atividade. Os gráficos, aí sim, são os actigráficos, né? A actigrafia é essa técnica de mostrar a atividade. Mas, como isso é o que menos importa no meio disso tudo, eu acho que tem coisas muito mais complexas, vamos seguir assim. Então, o que é a actimetria? A actimetria é a técnica de você medir a atividade. E aí a primeira pergunta que eu sempre ouço é: o que significa aquele número que você tem a cada minuto? Né? O que significa aquilo? A quantidade de passos? Pode ser, tem equipamento que dá a quantidade de passos a cada minuto. Né? A quantidade de movimento por minuto, tem equipamento que faz isso. A cada movimento que você faz, ele conta um. Né? E quando dá um minuto, ele junta todas aquelas quantidades de movimento e armazena. Mas também pode ser uma integral de todo o movimento. Né? E aí já começa a complicar a coisa. Por quê? Porque cada equipamento agrupa os dados minuto a minuto de forma diferente. Né? O pessoal aqui da Liga, e o seu Naldo já tem gravado, né? Viu a aula do Amauri, e lá ele explica também algumas formas de você condensar essa movimentação a cada minuto. Né? Então, o actímetro é um equipamento que faz isso, ele condensa a movimentação a cada minuto. E cada actímetro, cada fabricante de actímetro tem uma forma de armazenar a cada minuto. Então, se eu colocar 10 equipamentos diferentes no mesmo braço, né, além de ser um incômodo grande, e for pegar todos os dados minuto a minuto, cada um vai medir um valor diferente. Por quê? Porque a base do equipamento é o acelerômetro, que que é uma peça que tem todos os celulares. Né? Quando a gente vira o celular e ele vira junto, é um acelerômetro que está ali dentro que faz isso. Então, esse acelerômetro, ele tem um filtro. Né? Então, tem equipamento que usa filtro de 0,1 a 2 Hz. O que significa isso? Se o movimento tiver 10 Hz, naquele equipamento não passa. Ou vamos colocar 5 Hz, naquele equipamento não passa. Agora, tem outro equipamento que usa de 1 a 10 Hz. Então, movimentos de 5 Hz, num equipamento é filtrado, em outro é aceito. Então aí começa as grandes limitações dessa técnica, né? Porque você não pode comparar um actímetro da Condor com o actímetro da Philips, por exemplo, né? Se você for comparar a medida minuto a minuto. Né? Agora, como esse equipamento transforma essa medida minuto a minuto de atividade em sono ou vigília, aí é outra complicação, porque cada equipamento, cada software, né? Faz essa estimativa de forma diferente. Que eu acho que o Amauri falou isso na aula passada, né? Na aula passada de actigrafia.
Então o octímetro ele serve para isso, para condensar a atividade a cada minuto, né, e dar informações sobre esse registro, minuto a minuto. Em 2015, quando eu entrei de vez, né, nesse grupo do sono, né, da Associação Brasileira do Sono, quando eu dei o primeiro curso lá em 2015 em Porto de Galinhas, eu sempre fugi de 2009 a 2015, né, no meu doutorado e nesse meio tempo, eu sempre fugi de olhar para a octimetria como um equipamento que me disse sono, né? Alguém chegar para mim, Bruno, você analisa esse dado aqui e vê os parâmetros do sono? Eu sempre, não, isso aí eu não faço. Procura fulano que faz, tem esse software que faz. Se você quiser, eu analiso as variáveis do ritmo de atividade e repouso. Por que isso? Porque o ritmo de atividade e repouso é o que o octímetro mede. Sono, ele estima. Alguns estimam muito bem, outros estimam mais ou menos. Dependendo do distúrbio que a pessoa tem, a estimativa é melhor ou pior. Então, para fugir um pouco disso, eu fiquei até 2015 ignorando essa possibilidade, né? Não querendo olhar para esse lado. Em 2015, quando a gente entra, né, de vez nesse circuito da Associação Brasileira do Sono e do uso clínico da actimetria, a gente vê que essa questão ela é muito mais necessária, né? O pessoal pede mais para explicar um pouco mais sobre isso. Mas aqui hoje, como o pessoal já teve aula sobre isso, eu vou focar na análise do ritmo de atividade e repouso, certo? Gente, se tiver alguma dúvida, pode parar à vontade. Bom que até tomo um gole d'água aqui, então fique à vontade. Uma outra coisa que era muito comum lá em 2015, quando eu comecei a ter contato com esses profissionais que utilizavam a actimetria, era que o pessoal fazia um registro de entre 7 e 14 dias, na melhor das hipóteses, 14 dias, né? Poucas pessoas usavam na clínica mais do que 14 dias. E aí eu comecei uma campanha, né? De que esse máximo de 14 dias, na verdade, deveria ser o mínimo, né? Porque se a actimetria é um equipamento, né, uma técnica que mede o ritmo de atividade e repouso, e as análises do ritmo de atividade e repouso ficam mais sensíveis e melhores com, no mínimo, 14 dias, então não tem para que a gente fazer no máximo 14 dias, né? Na verdade, ela fica boa, algumas análises, com 21 a 28 dias, como o periodograma, por exemplo. Apesar da Associação Americana do Sono, né, nos seus manuais, falar que o registro de actigrafia teria que ter entre 7 e 14 dias. Então, eu trabalhei muito para que a gente olhasse para, no mínimo, 21 dias, sempre tentando 28, né? E tem uma razão disso, né? Não é à toa, não é para ocupar o actígrafo com um paciente só, né, por muito tempo, não é essa a razão. É que você olhar a variação ao longo de 28 dias, às vezes você pode pegar algumas mudanças que você não pegaria só em 7 dias, né? Então, sempre eu gosto de trabalhar com mais de 21 dias, né? Então, aí já começa uma dificuldade, porque se eu pego esse dado aqui, ó, é minuto a minuto durante 27 dias, né? Então, veja que aqui eu não consigo extrair muitos parâmetros. Eu sei que aqui ele está em repouso, aqui em atividade, aqui em repouso, mas não sei que horas que começou e horas que terminou, né? Então, não tenho grandes informações. Então, a primeira técnica que a gente usa na cronobiologia é transformar no tempo aqui, né, esse dado bruto, no que a gente chama de actograma. Então, cada dia eu pego aqui de meia-noite a 11h59 e coloco um debaixo do outro. Esse é o chamado plot simples. E eu posso criar um dia fictício, que é o dia médio, onde eu pego o primeiro minuto de cada dia e tiro uma média. E aí eu tenho essa média aqui. E vou fazendo isso ao longo das 24 horas. E aí aqui eu já tenho informações interessantes, como, por exemplo, um repouso que é regular. Por que eu sei que é regular?
Porque só há uma mudança brusca no perfil médio se for regular. Então, se a gente for ver aqui, ó, todo dia esse sujeito aqui está cochilando no meio do dia, né? Esse é um registro de algum aluno, acho que é da época de Natal, né? E lá era muito comum todo mundo, depois do almoço, né? Tirar um cochilo, e isso era bem mostrado aqui, né? Considerado ainda que era um sono de má qualidade. Veja que tem um repouso aqui cheio de atividade, né? Então ele estava sempre com a restrição do sono, sempre que era possível, ele cochilava. Então aqui, só aqui nessa ferramenta, nessas duas ferramentas, o actograma e o perfil médio, a gente já tem muitas informações sobre o ritmo de atividade e repouso. E isso é muito bom, né? Por que que é bom? Porque eu não preciso ficar me preocupando o quanto a minha medida tem relação com a realidade. O que eu quero dizer com isso? O quanto eu digo se ele está dormindo, ele realmente está dormindo. O quanto que eu digo se ele acordou no meio da noite, que ele realmente acordou. Só para a gente ter ideia, quando eu falo que ele está acordado durante a noite, a gente tem uma especificidade, comparado com a polissonografia, que chega, na melhor das hipóteses, em 70, né, 0,7, né, na melhor das hipóteses. O que eu me lembro aqui foi 1 ou 2 artigos que chega nesse nível, né? Em geral é 0,5, 0,3, 0,4. Então, quando eu estou estimando o sono, eu tenho um grande erro, né? Agora, na atividade de repouso, não tem erro nenhum, porque o que eu estou medindo é o que eu quero saber. Então, o actograma me diz sobre atividade de repouso, e o perfil médio me diz muito sobre regularidade, eventos regulares. Então, aqui, só uma aplicação prática. Imagina que essa pessoa aqui chega no consultório e diz, olha, eu estou dormindo muito mal à noite, né? Olhando aqui, o que pode estar atrapalhando o sono dele? Talvez seja esse cochilo. Esse cochilo aqui talvez esteja atrapalhando a pressão do sono noturno, né? Esse é um exemplo, pode não ser o caso desse sujeito aqui. Então, aqui a gente já tem grandes informações sobre isso, como higiene do sono, né, higiene do ritmo. Então, olha aqui, eu tenho um actograma, que esse gráfico aqui, eu posso transformar em cores, né? Onde tem atividade é preto, mais escuro, e onde não tem é branco. Então aqui eu já tenho informações sobre horários, né? Esse é um plot duplo. Então aqui é o primeiro dia, desculpa, aqui é o primeiro dia repete aqui, e o segundo dia está aqui. O segundo dia repete, terceiro repete, quarto, quinto, e assim sucessivamente. Então o plot duplo ele é muito bom para a gente ver, principalmente, situações em que o sujeito não está bem sincronizado, né? E aqui eu tenho o perfil médio. Então veja que aqui eu tenho atividade e o repouso, bem definido, né? Aqui geralmente a gente tem uma linha média, uma média aqui que me dá uma noção de se o repouso está muito bom, né? Bem abaixo da linha média, e se a fase ativa está, na maioria dos casos, acima dessa linha média. Então, o actograma ele me dá muita informação sobre as fases do ritmo, o início, o fim da atividade, dá para a gente ter uma ideia da preferência circadiana da pessoa, né, ou fazer uma relação da preferência circadiana com a nossa medida. Não em todos os casos, lógico, porque a pessoa pode ser matutina, mas ela tem que ficar acordada até tarde porque tem aula, né, porque estuda à noite. Ou ela é muito vespertina, mas tem que acordar cedo. Mas ela dá uma ideia da relação da preferência com a realidade. Por exemplo, um vespertino que vai dormir às 3 da manhã, ou às 2 da manhã, e tem que acordar às 8, né, ou às 7. Então a gente consegue ver, analisar a preferência dele com a realidade e dizer, por exemplo, que a sonolência dele está muito associada a essa restrição do sono. E a gente também consegue ver alguns distúrbios do ritmo, como a fase avançada, a fase avançada, a fase avançada, a fase atrasada, o sono ao 24 horas, né, que é o atraso e avanço de fase recorrente. Então aqui tem 3 exemplos, né? Esses exemplos aqui eu tenho uma fase que é aproximadamente normal, né? Uma fase mais atrasada, ele vai dormir aqui
bem mais tarde, né, em torno de entre 6 e meio-dia, 9 da noite, desculpa, 9 da manhã, e acorda aqui às 18, isso aqui é bem, bem extremo, né? E aqui o que vai dormir às 19 da manhã, desculpa, 19 da noite, certo? Então aqui eu já consigo ver, todos esses gráficos são artificiais, né? É mais para demonstração, mas a gente tem uma ideia aqui de que com o actograma eu já tenho um uso clínico bem mais direto, né, do que as estimativas de sono. Com a actimetria, eu consigo ver a fragmentação do ritmo. O que essa fragmentação me diz? Se eu tenho despertar noturno, ou uma atividade intensa noturna, né, às vezes nem chega a despertar, mas a pessoa mexe muito na cama, tem um sono superficial, eu consigo ver se tem sono diurno, esses cochilos, né? Ela me diz a fragmentação sobre um processo de neurodegeneração, somente nos núcleos supraquiasmáticos, e isso aqui é muito importante, porque atualmente tem algumas pesquisas, está começando agora, né? Muitas pesquisas olhando para como está o ritmo hoje e a evolução de processos de doenças neurodegenerativas como Alzheimer, por exemplo. Então, a gente já sabe que a evolução, né, dos processos cognitivos de um idoso, por exemplo, ela pode ser predita pelo nível de fragmentação do ritmo dela, né? Então, são pesquisas iniciais que são difíceis de ser comparadas entre si, porque os equipamentos são diferentes. Então, por isso que a gente tem que batalhar agora. A nova batalha é para que todos os equipamentos meçam a mesma coisa. Assim como a polissonografia. 1 milivolt para um equipamento é o mesmo milivolt para todos os equipamentos. Tem um erro associado aí, mas está dentro do aceitável, né? Então, esses equipamentos passam por uma calibração, é tudo bem definido, mas 1 milivolt é 1 milivolt para todo mundo. Na actimetria, não. O número 10 de um equipamento pode significar uma coisa, o número 10 para outro equipamento pode significar outra coisa diferente, entendeu? Então, isso não é bom, porque com isso a gente perde a oportunidade de fazer comparações em diferentes bancos de dados, né? Por exemplo, tem um banco de dados norte-americano com 4.000 actimetrias liberadas brutas, né? Para quem quiser fazer o cadastro e fazer pesquisa, tá lá, tá livre. Só que são equipamentos, eu não sei se os dois estudos são o mesmo equipamento ou são equipamentos diferentes, mas com certeza é diferente de bancos de dados que a gente tem aqui no Brasil, né? Que é diferente de um banco de dados que tem no Reino Unido, o Biobanks, se eu não me engano, acho que é do Reino Unido, agora me fugiu, que é outro equipamento totalmente diferente, né? Então nós estamos perdendo uma grande oportunidade. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente sabe que tem lá o ELSA, que é o Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto, da USP, tem o professor Mário aqui, né, com um banco de dados lá de Baipendi e outros que unem com o actímetro da Condor. Esse do ELSA é o actímetro da Philips, tem lá o ISACamp da Unicamp, que eu acho que é o Philips também. Agora tem um outro que é da Actigraph, ou seja, os bancos não conversam entre si, né? Olha a grande oportunidade que nós estamos perdendo em não ter um equipamento que é padronizado. Porque quando a gente tiver essa padronização, vai ser possível a pessoa fazer uma actimetria e no final ter resultados comparáveis com a faixa dela, seja a faixa etária, seja a faixa de sexo, seja, enfim, com o perfil que é parecido com o dela, né? Porque quanto mais pessoas a gente tiver num banco, mais a gente vai poder ser específico. Então, daqui a pouco a gente pode dizer a idade, sexo, peso, altura e ter lá uma quantidade de gente que me permite dizer se aquele valor de fragmentação é aceitável ou não. E se não for, aí sim vai fazer outros exames complementares. Porque a pessoa pode ter uma fragmentação muito alta e aí vai fazer uma polissonografia para ver se está no sono, vai fazer uma ressonância para ver se é neurológica. E aí, quando a gente chegar nesse nível
de padronização e de Big Data, aí a Actimetria vai ter uma aplicação muito, muito intuitiva e direta. Hoje a gente não consegue fazer isso. Hoje o que a gente consegue fazer muito bem é comparar o sujeito com ele mesmo, né? E isso é muito bom, né? Isso é muito bom e tem muitas empresas trabalhando com isso, né? Então tem uma empresa que eu gosto muito, chama Mindpex, que é da República Tcheca, que ele compara pessoas com transtorno bipolar, né, o ritmo de pessoas com transtorno bipolar, e quando há uma variação na regularidade, ele avisa as pessoas, né, da rede de cuidado, porque uma variação de regularidade e no tempo total de sono de um bipolar pode ser preditor para mania. Então você já avisa a rede e a rede se prepara, a rede de cuidado, psicólogo, psiquiatra, família, para agir, né, e evitar uma internação. Ou algo pior, né? Um paciente com mania pode atentar contra si, contra outros, ou, enfim, atentar contra si em diversos níveis. Então, o custo de uma mania é muito menor, muito maior do que você está monitorando ele e evitando. Falei demais, vamos lá. E distúrbios do ritmo circadiano. Sionaldo, pode me cortar a qualquer hora se eu estiver falando demais, se quiser passar, porque eu me empolgo com esse assunto. Então Não, vamos lá, ó. fica à vontade. Eu só fiquei. Esse serviço está disponível tipo saúde pública ou é uma assinatura que as pessoas fazem? A Mindipex lá na República Tcheca é uma startup que ainda está muito na pesquisa, né? Até hoje eu não vi eles. No site dele tem como você entrar em contato para comprar, né? Mas está muito ainda lá na Europa. Eu tentei trazer ele para o Brasil, até tenho aqui 2 pulseirinhas, muito, muito bacana. É pequenininha, bonitinha, não tem visor, não tem nada, mas é bem interessante. Comunica por Bluetooth. Eu não fui muito para frente com ele, porque estava difícil de parear com Bluetooth, enfim. Não sei se eles melhoraram agora, mas a tecnologia é muito baseada em ciência, tanto é que esse equipamento saiu de uma publicação científica, né? Tem lá o artigo que eles publicaram e é possível mesmo, né? Eu não sei se Oi? Aqui a gente tem aqui no Brasil a gente tem muito telemonitoramento, mas é para questão de queda, essas coisas assim, não chega a avançar ainda nesse nível, né? Por enquanto não. Mas eu vou mostrar aqui que a gente está avançando muito porque a pandemia deu um gás aí, né? E a necessidade de telemedicina e telemonitoramento está fazendo a gente avançar em meses o que a gente estava demorando anos. Beleza. Mas você tem razão, ainda falta isso ser acessível à população. E eu te digo que o investimento para você ter essas informações é muito menor comparado com o que você gasta em não monitorar isso, né? Então, para a gente ter uma ideia, fica muito mais caro a gente... É o que eu falei, né? É muito mais caro tratar uma crise de mania do que detectar e tentar resolver de forma ambulatorial, seja com atendimento com psicólogo, com psiquiatra, mudança de medicamento, a própria família, tentar resolver isso internamente. Então, quando a rede, né, está preparada para isso. Eu gosto muito desse artigo porque não é o que eu vou discutir aqui agora, mas ele começa a falar daqui, ó, redução da invariância de escala da atividade. O que é invariância de escala? Invariância de escala é o seguinte, gente. Pensem numa plantação de brócolis. Vocês estão no primeiro andar de um prédio olhando para uma plantação de brócolis ou couve-flor. Todo mundo sabe que ali é um brócolis, né? Porque reconhece um padrão. Quando você desce e cata um brócolis, você olha para ele e fala, isso é um brócolis, ou uma couve-flor, né? Você identifica aquilo como um brócolis. Se você parte o brócolis no meio, você continua sabendo e mostrar para alguma pessoa, ela reconhece como brócolis. Se você pega um galho daquela árvore do brócolis, você continua identificando como um brócolis. Agora, se você pegar um pedacinho pequeno, você já não reconhece, ou uma outra pessoa não vai reconhecer que aquilo é um brócolis. O que significa isso? Que dependendo da escala, né, existe uma faixa de escala de tamanho que você reconhece aquilo como sendo um brócolis. Para atividade,
né, para análise de atividade e repouso, isso também vale. Então, existe níveis de escala que você reconhece aquilo como atividade e repouso. Se eu pegar um dia, eu sei que aquilo é atividade e repouso. 2 dias, eu sei que aquilo é atividade e repouso. Mas, se eu pegar 1 minuto só, eu não sei se aquilo é atividade e repouso. Então, trocando em miúdos, olha aqui, ó, olha esse jovem aqui, eu sei que aqui o que é atividade e repouso. Agora aqui eu já não sei. Ou seja, a gente perde essa noção de invariância de escala à medida que a gente vai aumentando a fragmentação. Então, esse artigo, quando eu faço o perfil médio desse idoso com Alzheimer, eu só sei a hora que ele acorda e a hora que ele se prepara para dormir. O resto é tudo randômico, né? É isso que acontece com essa noção de invariância de escala, que é a fragmentação, que é o que vai dar essa informação sobre a fragmentação e o quanto essa fragmentação é ou não saudável para aquele grupo, né, que eu estou analisando. Então, veja, eu estou vislumbrando aqui uma padronização para que um dia o exame de actimetria e os parâmetros de ritmo de atividade e repouso funcionem como exame de sangue, onde eu tenho valores ali de referência e posso tomar atitude, né, de acordo com aquela medida. Quando eu falo em amplitude, eu tenho 3 tipos de amplitude. Eu posso medir a amplitude diurna, que diz muito sobre atividade, a amplitude noturna, né, que é a do repouso, e a amplitude do ritmo, que é a relação entre os dois. E por que isso é importante? Porque a gente espera que durante a atividade, né, durante a fase ativa, a atividade seja alta. Durante a fase de repouso, tenha pouca atividade. Né? E aí a relação entre os dois eu também tenho uma informação interessante. Então olha aqui esses 3 casos. Esse é um indivíduo normal, né, um indivíduo controle. Esse é um paciente na fase de mania. E esse é um paciente, é o mesmo paciente, né, com transtorno bipolar na fase de mania, e esse aqui na recuperação. Então a gente vê que mesmo na recuperação, ele tem mais atividade na fase de repouso do que o controle, mas tem bem menos atividade do que na fase de mania, né? Então imagina que sendo essa pessoa igual a essa, os dois são o mesmo, aqui eu tenho um basal do que é uma amplitude noturna basal dele, né, que ele está controlado, e se começa a ter esse padrão, eu já me preocupo. Veja que nós estamos falando de artigo de 2008, né, há 12 anos atrás. E até hoje, infelizmente, a gente não tem isso aplicado. Né? Ainda estamos engateando aí nas pesquisas básicas, né, que são muito importantes, mas chega uma hora que a gente tem que dar esse salto. No Simpósio Brasileiro de Cronobiologia do Rio de Janeiro, salvo engano, em 2012, acho que foi 2012, lá eu falei, né, há 8 anos atrás, que os smartwatches estavam chegando e que eles tinham acelerômetro dentro deles e que eles seriam um actímetro, né, e seria um actímetro no braço de muita gente. Hoje, 8 anos depois, ainda não é realidade por enquanto, mas está cada vez mais próximo. Todo mundo conectado, e aí a gente começa a ter a noção de dados na nuvem, banco de dados, e aí a gente pode cada vez mais trabalhar isso melhor. Desculpa, eu vou ter que correr um pouco mais, que eu estou me empolgando e falando muito. E a gente tem a regularidade. Né? A regularidade, que é calculada no ritmo de atividade e repouso, a gente pode pensar na regularidade no início, no fim da atividade, ou nos dois. Né? Então, é aquela pessoa que vai sempre acordar no mesmo horário, ou sempre vai fazer o repouso no mesmo horário, ou variar. Né? A regularidade está muito relacionada às pistas ambientais e sociais. Né? Como exposição à luz, ritmo de alimentação, ritmo dos horários sociais, seja para acordar, para dormir, enfim. E
Muito relacionado também a ajuste do principal oscilador circadiano, né? Não de todos, mas do principal, que é ajustado pela luz. Então aqui eu tenho dois casos que mostram isso bem, são dois casos extremos, lógico, né? Onde um tem uma regularidade bacana, né? Você vê que aqui ele está sincronizado ao claro e escuro, e o outro está no não 24 horas. A gente tem uma tentativa, quem tem um olho mais treinado, consegue ver aqui uma tentativa de sincronizar o claro e escuro, mas logo volta a ter o ritmo não 24 horas. Esse é um caso que eu gosto muito, e a gente tem aqui, pelo que eu tinha visto, 2 psiquiatras, né, não sei se tem mais, mas a gente tem 2 psiquiatras aqui no grupo, e para mim esse é um artigo que reflete bem a necessidade da actigrafia na psiquiatria. Então esse é um caso aqui do adolescente, só um minuto que está tendo um retorno aqui. Esse é um caso de um adolescente que passou por 3 profissionais da saúde, né? E nos 3 ele teve, em cada um diagnóstico diferente. Nessa fase aqui que ele estava com esse ritmo, né? Esse ritmo foi registrado depois que ele passou nos profissionais e foi no centro de estudo especialista em sono. Então, antes de ter esse resultado, ele passou por diversos profissionais e teve 3 diagnósticos: depressão, esquizotipia e dificuldade de aprendizagem, né? E quando ele foi para um especialista do sono, fez a actimetria nele e viu esse ritmo aqui, né? Ele tinha dificuldade de aprendizagem? Né? Tinha. Por quê? Porque tinha hora que ele tinha que ir para a escola e ele estava sonolento, né? E ele voltava da escola e ia dormir. Então ele não aprendia nada na escola, chegava em casa, ia dormir e o ritmo dele era todo bagunçado, né? Aqui foi possível registrar esse ritmo porque ele já estava fora da escola. Quando ele chegou nesse Instituto do Sono, ele estava com grandes prejuízos sociais e funcionais. Ele já não ia para a escola, já não fazia mais nada. Por isso que foi possível até registrar esse ritmo não 24 horas. E quando ele fez o registro, né, que viu que ele tinha, na verdade, um sono não 24 horas, o tratamento foi com melatonina. E esse artigo ele tem uma conclusão que é: o maior conhecimento dos distúrbios do sono pode evitar diagnóstico psiquiátrico incorreto de transtornos de ciclo sono e vigília que são tratáveis. Não é fácil você diagnosticar uma pessoa com sono não 24 horas, porque o discurso clínico da pessoa e dos cuidadores é algo meio complexo, né? Ele vai dizer que a pessoa dorme só durante o dia, vai dizer que ela está acordada de madrugada, e aí você vai confundir com uma pessoa que está com ritmo invertido, né? Ou vai dizer que a pessoa acorda às 3 da manhã e não dorme mais, você vai achar que ele tem a fase avançada, né? Ele dorme e acorda muito cedo, ou ele está invertido, enfim, é muito confuso. Então a actigrafia pode ajudar muito nisso, né? E aí, quando ele toma melatonina, apesar de estar acordando, né, tá bem com a fase atrasada, né, ele dorme às 3 da manhã e acorda ao meio-dia, mas ele está regular. E agora, por exemplo, ele já pode voltar para a escola. E com a melatonina, acabou depressão, acabou dificuldade de aprendizagem e acabou a esquizotipia. Ou seja, aquilo tudo que os profissionais estavam vendo, e os profissionais estavam certos em ver aqueles sintomas, né, que aquilo existia, não foi tratado de maneira correta. Porque quando você tratou a causa, que é o sono não 24 horas, tudo aquilo desapareceu. E ele voltou para a escola. Tem um site que descreve bem esse caso aqui, né, e é muito interessante. A regularidade, ela pode ser vista também pelo periodograma, porque às vezes no actograma não é muito
trivial você ver o que está acontecendo. E aí o periodograma te dá mais informações. Por exemplo, esse sujeito está sincronizado em 24 horas. Aqui eu consigo ver claramente pelo actograma, pelo perfil médio, e agora aqui eu vejo pelo periodograma. Então, quando eu pego isso daqui tudo e faço análise de período, eu vejo que tem um pico em 1440. O que significa isso? Que ele se repete a cada 24 horas de forma bem específica, né? E uma outra coisa que eu posso fazer é analisar o que a gente chama de espectrograma. Então eu tenho aqui, ó, eu pego 10 dias e faço um periodograma. Ando mais um pouquinho e faço de novo periodograma. Eu vou andando e faço um filme, né, disso daqui. Em vez de eu ter uma foto do todo, eu tenho um filme que vai ao longo do tempo. Então aqui é os primeiros 10 dias, do dia 1 ao dia 10, do dia 2 ao dia 11, do dia 3 ao dia 12 e assim sucessivamente. Eu faço uma janela deslizante e tem isso daqui. Então tem aqui o espectrograma. Eu sei que ao longo do tempo, né, ele ficou regular em 1440. Então é isso que a gente vê com o espectrograma. Se tem uma variação ao longo do registro, vai aparecer aqui ao longo do registro, que às vezes eu não vejo o todo. Como esse exemplo aqui. Nesse exemplo, se eu for olhar o todo, eu vejo que ele tem um pico em 1440 aproximadamente, né, em 24 horas, e tem um ritmo aqui que é o endógeno dele. Então, no todo, eu vejo que tem 2 ritmos. Quando eu vejo o espectrograma, eu vejo onde que aparece o segundo ritmo aqui. Porque, às vezes, ele vai e volta, né? Ele aparece e desaparece. Porque depende da regularidade da pessoa, né? Aqui é a mesma pessoa, né? Sem tratamento. Então, ela tem os 2 ritmos. E aqui é com tratamento. Então, que tratamento foi esse? Um aumento da sincronização. Um aumento da sincronização de 24 horas faz com que o ritmo endógeno desapareça, né? Isso eu acho muito interessante, porque eu tenho até aqui um livro de ritmos circadianos na psiquiatria, e ele é bem antigo, é de 1980. Mas em 1960, Franz Halberg já dizia que alguns pacientes que ele viu que eram aqueles pacientes com transtorno bipolar cíclico, né? A gênese daquela ciclicidade dele, que era periódica, né? Então, se eu acompanhasse o estado do humor dele, eu sabia quando é que ele ia ter uma crise de mania, porque era periódico, né? Essa periodicidade era uma relação entre esses 2 ritmos circadianos, sendo um sincronizado ao claro escuro e o outro não 24 horas, né? O endógeno. Então, quando esses 2 ritmos são cíclicos, são bem conhecidos, a soma dos 2 circadianos gera um infradiano. Eu vou explicar um pouco mais à frente. Que é a base dessa variação de humor nas pessoas, né? Então, aqui um estudo de caso de um paciente com transtorno bipolar, que a gente conseguiu pegar a transição dele para mania, né? Como foi feito offline, a gente não conseguiu fazer nada, né, para impedir essa transição. Ele já passou por ela durante o registro, né, porque ele ficou com o equipamento por muito tempo e nesse meio tempo teve esse problema. Então veja aqui como é que é a atividade dele filtrada, né, ao longo dos dias, e a gente começa a acompanhar aqui como é que é a regularidade, né. Então, veja que aqui no dia 10 de registro, há uma queda brusca na regularidade, né? E nesse dia 20 foi quando ele teve os sintomas de mania bem exagerados, né? Inclusive, teve que procurar um serviço de saúde. Ou seja, aqui no dia 20, eu teve o aparecimento dos sintomas mais intensos, mas já 10 dias antes eu tenho aqui uma redução na regularidade, que é o que a Midpex faz. Ela basicamente olha a regularidade, né, o IS, e eu descobri essa empresa porque ela citou no meu trabalho de doutorado, né? Então, lá no Google Escolar, né, eles disseram que tinha nessa citação, no PDF eu fui ver, era essa empresa, né? Porque aqui nada mais é do que aquela medida de o IS, né? Para quem conhece Interdaily Stability, ou a potência de 24 horas do ritmo.
Então, quando há uma queda na potência de 24 horas, tem um grande problema se a pessoa tem o transtorno bipolar, porque essa queda mostra uma redução na regularidade que pode dar problema logo seguinte. Então, ou seja, 10 dias antes eu poderia ter atuado, né, nesse caso, e impedido uma internação por mania. E aí ele, né, já começa o tratamento aqui, já identificou o problema, e logo ele volta ao normal. Então eu tenho uma queda na regularidade com um aumento progressivo no nível de atividade, estão vendo? Então, nesse dia aqui foi quando ele chegou. Por coincidência, esse dia foi o dia que ele entregou o actímetro para mim, né? E dava para ver que ele estava bem agitado. Esse é o mesmo sujeito, né? Aqui foi quando a regularidade caiu. E olha que interessante, quando a regularidade caiu, apareceu o ritmo endógeno dele. E aqui foi quando ele começou o tratamento, o ritmo endógeno vai desaparecendo e ele fica regular, né? Então, olha a grande diferença desse ritmo para esse ritmo aqui, né? Nos últimos dias, depois que ele começou a terapia com uma psicóloga especialista em sono, melatonina, higiene do sono, ele regularizou o ritmo. E ele ficou tão bem que nos últimos dias aqui ele falou assim, não, deixa eu dar uma bagunçada aqui para ver se é isso mesmo, né? Então ele ficou acordado várias horas seguidas, enfim, bagunçou aqui o negócio todo. Mas ele voltou logo ao normal. Isso aqui foi proposital, né? Ele estava tão satisfeito com isso daqui que ele quis colocar à prova. Tá aí tudo bem, gente? Então veja, ó, esse espectrograma me dá uma noção de que algo está acontecendo de errado, né? E eu posso atuar. Agora que a gente tem ferramentas online, isso é possível, né? Ô, Bruno, antes de você passar para o próximo caso aí, eu não sei nem se eu vou elaborar direito a questão, mas assim, a actigrafia, a actimetria não é tão popular, como você mesmo já colocou, ou por falta de conhecimento, ou por concorrência com outros métodos. Mas nós temos algum levantamento sobre a aceitação desses pacientes em relação à metodologia? Eu diria que essa aceitação, ela, no ambiente clínico, né, ela está muito relacionada com a relação do médico e paciente. Porque se quiser, você consegue fazer o paciente usar o equipamento não por um mês, mas por um ano. Que a gente tem na literatura isso. Tem inclusive um que usou por 2 anos, se eu não me engano. Depende também da situação do paciente, né? Ele não adere ao tratamento. Na sexta-feira agora, eu participei de uma apresentação lá do IPQ de uma criança, não lembro bem a idade, mas ela não quis aceitar o actímetro porque falava que era feio. Ela usou 5 dias e não usou mais. E dizia que machucava ela, né? Então tem de tudo. Tem gente que acha que aquele equipamento parece uma tornozeleira eletrônica. A aceitação, ela varia muito, né? O que eu tenho visto é que varia muito. Tem esse caso que eu vou mostrar, não é o que eu vou mostrar aqui agora, não. Mas, enfim, eu acho que varia muito dessa percepção do paciente em como aquilo vai melhorar, né? Imagina uma pessoa, senhor Ronaldo, que não dorme bem há anos. Você fala para ela que ela tem que usar um equipamento por 28 dias, que pode dar uma ideia do que está acontecendo. O que é 28 dias comparado a anos, né? Talvez ela vai falar, não, eu uso sim. Coloco até um capacete na cabeça e fico com ele o dia inteiro, se for para melhorar meu sono. Então tudo depende, né? Porque tem essa questão que, assim, às vezes a pessoa, quando chega a procurar o recurso médico, ele quer algo mais imediato, né? Daí você fala, usa essa mini tornozeleira por 28 dias que eu vou resolver esse problema. Então, parece ser bastante difícil culturalmente, não sei, né? Até hoje, todo mundo que me procurou para fazer, eu não tive problema com estou tentando lembrar aqui, mas não teve nenhum problema assim que a pessoa devolveu e, e deixou de usar, entendeu? Ficou com 28 dias e a hora que chegou aqui só tinha 2 dias registrado. Ela jogou fora e não quis mais saber daquilo e me entregou falando que tá tudo bem. Não teve um caso, né? Mas eu sei que tem casos que isso acontece. Então eu acho que
isso é bem variado, viu? É uma questão que varia muito, depende muito da percepção do paciente, de como aquilo vai melhorar para ele. Hoje a gente Beleza. tem... Oi? Não, beleza. Então a gente tem equipamentos também que são mais funcionais para a pessoa, né? Então, por exemplo, o que eu vou mostrar aqui, o que a gente está desenvolvendo, é um equipamento que tem Bluetooth, que mostra a mensagem do WhatsApp que você recebeu ali no relógio, tem alarme, mostra as horas, é funcional, né? E é bonito, é pequeno, é uma dessas Smart Band que você está usando aí, né? Ainda não deu 100% certo, mas você está usando, você vê que é uma coisa que dá para você Sim, usar. sim. Né, tem uma funcionalidade. Então, com esse avanço, eu acredito que essa limitação vai mudar um pouco. Mas vamos lá, Beleza. ó. Esse é um caso de muitos, né, desse trabalho, foram com crianças com autismo que tomou 10 dias de placebo e 20 de melatonina. O que aconteceu? Nesse caso específico, né, de 8, um teve uma melhora gigante, né? Mas por que teve uma melhora? Porque nos 10 dias que ele tomou placebo, ele tinha um ritmo sincronizar, ele tinha aqui um ritmo, como foi só 10 dias, o periodograma fica muito ruim, né? Esse aqui deveria ser o ritmo sincronizado ao claro escuro, e esse o não 24 horas, né? O ritmo endógeno dele. Então ele tinha 2 ritmos, né? E quando ele toma melatonina, que são os 10 últimos dias, ele fica só com o ritmo de 24 horas. Por que esse autista aqui respondeu bem à melatonina? Porque ele precisava de melatonina. Os que não responderam bem à melatonina não precisavam, porque eles não tinham indicação. O que eu quero dizer com esse caso aqui? Então foram 8 casos, um só que respondeu bem à melatonina. Então a gente vê na clínica, e conversando com algumas famílias, muita gente falando, né, o neurologista passou aqui melatonina para o meu filho, mas não resolveu nada, né? Um ou outro caso, que é bem menos, fala, nossa, como esse daqui, a melatonina mudou meu filho da água para o vinho. Mas por quê? Porque ele precisava de melatonina. Então a actigrafia, a actimetria, ela é um exame que vai dizer o que a pessoa precisa, né? Se ela precisa ou não daquela mudança. Então vamos dizer que em 100 autistas que tomam melatonina, 10, vamos colocar assim, né? 10 respondem bem. Mas se eu colocasse a actimetria antes, né, de prescrever a melatonina, no 100, eu veria que só 10 precisam. Então, se eu desse para aqueles 10 a melatonina, os 10, 100% responderia bem, né? Então, eu passaria de 10% para 100%. O que eu quero dizer é que é um exame que ajuda a guiar também o tratamento. Esse é um caso bem interessante que a gente publicou de uma paciente com distrofia miotônica, do tipo 1. E ela tinha sonolência diurna, e ela fez 84 dias de diário de sono, né? Então tem gente que fala, nossa, diário de sono ninguém preenche. Essa pessoa preencheu quase 3 meses. Por quê? Porque ela tinha sonolência diurna e era algo incapacitante para ela. Então, se pedir para ela fizer 3 meses de diário de sono, ela faz. Por quê? Porque ela está desesperada para resolver o problema dela. E fez 21 dias de actigrafia. O que a gente viu? Esse é o diário de sono, né? E olha que no diário de sono, eu consegui ver os 2 picos, o 24 horas e o não 24 horas, o sincronizado e o endógeno. E na actigrafia a mesma coisa. E aí ela tomou melatonina, não foi melatonina, na verdade, foi um que age também, né, um agonista, não lembro agora o nome, porque ela tinha também uma depressão aí, e aí foi usado esse antidepressivo que tem Agomelatina? acho que é isso mesmo, que tem esse foco, né? E ela melhorou o ritmo dela, né? Veja que, olha, tem dias, preto é a fase do sono, né? Esse é o contrário. Então, quando é preta, é que ela tá dormindo. Tem dias que ela dorme quase que o dia inteiro, tá vendo? Mas tem dia que ela dorme menos. Isso vai variando. E quando a gente faz o tempo total de sono pelo diário de sono ao longo dos dias, veja que, olha aqui, ó, ela dorme quase 10 horas, depois dorme pouco, dorme muito e dorme pouco. Olha aqui um ritmo infradiano aparecendo.
esse preto mais escuro aqui, nessa linha contínua, é o diário de sono filtrado. E esse tracejado é uma curva cosseno que eu ajustei para esse ritmo. Ou seja, eu tenho aqui um ritmo infradiano de aproximadamente 38 dias. Esses 38 dias, quando eu faço a soma, né, existe um cálculo, você soma esse com esse, você sabe qual que é o resultado do ritmo infradiano. E dá certinho esse daqui. Então, eu fiz o cálculo e ajustei. Então, a gente tem aí o ritmo infradiano, que aparece pela má sincronização, né? Então era até melhor ela nem sincronizar nada, talvez, né? Não dá para saber. É melhor não sincronizar nada, ficar lá em livre curso, do que ficar nesse não 24 horas, que às vezes vai, às vezes não vai, né? Esse às vezes vai, às vezes não vai, faz isso. Então tem dia que ela dorme muito, dia que dorme pouco. Se a gente pega um paciente bipolar, por exemplo, pode ser aqui uma fase de depressão e uma fase de mania, né? Só para o pessoal entender melhor aí, Bruno, volta só um minutinho. Quer dizer que de tempos em tempos ela muda o ritmo, então ela tem um ritmo maior do que de 24 horas. E ela cicla isso regularmente, ou mais ou menos regular aí por volta de 20 dias, cada fase desse ritmo, né? Então, na verdade, é assim. Aqui ela tá dormindo muito, né? Aqui cada dia aqui de 24 horas. Aqui, então ela dorme aproximadamente 9 horas, 9 horas e meia, e aqui ela dorme 4 horas, né? E aqui ela dorme 10 horas, aqui ela dorme menos de 4 horas. E isso é regular. É isso. Né? Então tem dias que ela dorme muito e dias que ela dorme pouco. E aí, quando ela toma agomelatina, isso fica regular. Por quê? Porque você tirou o ritmo endógeno dela e deixou só o sincronizado com 24 horas. Esse é um outro caso que eu gosto muito, que ela fez diário de sono de, veja bem, 2001, 26/6 de 2001, até 9/5 de 2003. Quase 2 anos de diário de sono. Né? Quase 2 anos de diário de sono. E aqui usou um mês de actimetria. Né? O que a gente vê nesse período aqui? Ó? Que a cada 42 dias, ela tem um dia de insônia. Estão vendo? Cada 42 dias ela tem um dia de insônia. E aqui ela começa a tomar valproato de sódio. E quando ela toma valproato de sódio, ela tem 3 episódios de insônia e depois nunca mais tem episódio de sono. Só um tempo aqui que ela não fez diário de sono. Né? Essa paciente fez 2 anos de diário de sono. Então você imagina como é que ela foi orientada, bem orientada a fazer isso. E ela fez porque ela queria uma melhora, né? Ela precisava de uma melhora. E teve. Então, para essa paciente, ela fez 2 anos. Imagina, gente, se todo dia você fazer preencher um diário de sono a cada 30 minutos, quando é que você dormiu, quando é que você estava acordado, é exaustivo, né? Não é fácil. E tem gente que não faz uma semana de diário de sono, somente participante de pesquisa que não vai ter retorno nenhum. Então, quando faz um espectrograma, veja que tem um pico aqui em 42 dias. Né? Então, esse é um artigo que mostrou que, olha, é um ritmo infradiano de 42 dias, que é uma evidência de 2 osciladores circadianos desacoplados. Esse Luca Vignatelli, eu propus para ele, para a gente publicar um artigo, ele falou assim, não é minha área, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar todos esses dados abertos no ResearchGate, você pega esses dados, publica seu artigo, não quero ser autor, porque não é minha área, não vou saber falar do que você está fazendo, mas está lá os resultados, quem quiser publica. Isso é único, né? É um cara que não é todo mundo que faz isso, mas enfim. Esses dados, isso é para dizer que esses dados estão abertos na ResearchGate. Olha a hora de sono dessa pessoa. A cada 42 dias ela experimenta uma insônia, tá vendo? Tá aqui. Eu não tenho a actigrafia dela aqui, mas eu não coloquei aqui, mas enfim. Olha esse outro caso aqui, onde ela usa a actigrafia durante 3 anos, se eu não me engano, né?
aqui é o tempo total de sono e esse aqui é o diário de humor. Então aqui uma mania, uma mania, uma mania, mania e assim sucessivamente. Quando ela faz uma terapia do escuro, olha como ela regulariza tudo. Veja, o que é essa terapia do escuro? É você ficar 14 horas no escuro parada todos os dias. 14 horas parada e 10 dias ativo. Né? Imagine vocês ficar 14 horas parada no escuro. Né? É isso que é a terapia que ela foi submetida e ela ficou. Olha aqui. Aí depois passou 12 e 12. 12 horas no escuro e 12 horas no claro. Né? 12 horas no escuro é parado, né? E aqui depois eu acho que passou, inverteu, 10, 10, 14. Né? Por que será que essa paciente se submeteu a esse tratamento que pouquíssimas pessoas se submetem? Porque ela tem uma disfunção aqui, ela tem um grande problema do sono, que para ela, se falar para ela ficar de cabeça para baixo, ela fica. Né? Porque faz sentido para ela. Para a gente, não faz muito sentido ficar 14 horas no escuro, né? Parado. Para ela fez e o ritmo dela voltou ao normal e ela melhorou bastante. O que você faz quando você coloca uma pessoa 14 horas no escuro parado? Você fortalece o ritmo de 24 horas, acabando com não 24 horas, e você não tem aquele ritmo infradiano que você tinha antes aqui. Então, gente, essa irregularidade no tempo total de sono, ela acontece por quê? Primeiro que a gente está tendo uma redução nas pistas temporais de 24 horas. Então, nosso claro escuro não é tão claro escuro como era antigamente, né? Esse era o nosso claro e esse é nosso claro atual. Esse era nosso escuro e esse é nosso escuro atual. E hoje, em épocas de pandemia, isso está cada vez pior, porque além da pista de claro escuro, a gente tem uma redução na atividade. E a gente sabe experimentalmente que uma redução na atividade favorece a dessincronização. Né? Tanto é que se você colocar ratos num regime de 22 horas, 11 claro e 11 escuro, ele só fica em dessincronização se ele tiver numa gaiola apertada. Se ele tiver uma gaiola maior, ele não dessincroniza. Né? Então, o que a gente está fazendo com a população hoje? Colocando em gaiolas menores, né? Tá todo mundo confinado, com pouca informação de claro escuro, e com certeza quem estava no limiar de uma dificuldade de sincronização vai ter ritmo infradiano. Né? Vai se comportar como uma pessoa que experimenta dias de insônia, dias de hipersônia, dias de insônia, de hipersônia, vai ficar com ritmo infradiano. Então, a grande onda pós-Covid é a onda de problemas na saúde mental, né? Alguns deles, né, não sei, não dá para saber o quanto, modulado por essa dificuldade de sincronização. Aí é uma especulação. E de onde vem esse ritmo infradiano que vem, né, esse ritmo infradiano como pós-efeito da existência de dois ritmos circadianos? Então, eu posso ter o ritmo de atividade e repouso sincronizado, que essa é a teoria do Franz Halberg, né? Que a soma de um ritmo sincronizado com outro diferente de 24 horas, ou seja, esse com esse, dá isso daqui. Então, você tem dias que os dois ritmos estão invertidos, e aí o efeito total é uma falta de sincronização. Né? E dias onde os dois ritmos se coincidem. Então, há uma hiperativação e uma hipoativação. De forma que dois ritmos próximos de 24 horas geram um terceiro de aproximadamente 12 dias, ou seja, dois ritmos circadianos somados gera um infradiano. Então, até aí tudo bem, gente? Quando ninguém fala nada é porque está tudo bem, né? Agora eu vou falar um pouco com vocês sobre o sistema que a gente desenvolveu, né? Ainda não é popularizar a actigrafia, porque ainda tem um custo muito alto de desenvolvimento, implementação, suporte, né? Mas a gente já está popularizando no ambiente ocupacional. Por quê? Porque se você olha para o sono do trabalhador, você pode estimar como é que está a fadiga associada à sonolência. E fadiga associada à sonolência está associada a acidentes de trabalho. Né? Então, o EasyRest foi um sistema que a gente desenvolveu
que permite a empresa acompanhar como é que está o nível de fadiga desse trabalhador, tendo um histórico do sono dele. Então, ela vai ter essa informação, quem está em baixo risco, até que horas que ele vai estar em baixo risco, quem está em risco moderado, até que horas ele vai estar em risco moderado, e quem já está em alto risco. Então, o que a gente entrega para a empresa é essa curva de amarelo, verde, amarelo e vermelho. Então, eu sei que horas que ele vai passar do verde para o amarelo, e aí eu posso tomar algumas atitudes, do amarelo para o vermelho e tomar algumas atitudes, né? Então, a gente prediz isso baseado em modelos biomatemáticos já consolidados na literatura, né, de Steve Hirsch, que é comparado com o PVT, né, aquele teste de vigilância. Então, isso é bem validado na literatura. E eu posso criar alertogramas. Então, eu sei aqui se essa pessoa está trabalhando ou não no vermelho. Então, tem pessoas que se adaptam bem a rotina, outros que não se adaptam tão bem, e esse, que sempre que ele tem que trabalhar de madrugada, ele fica no vermelho, né? Porque ele não dorme durante o dia e fica no vermelho. E ele não dorme durante o dia, às vezes, porque ele é um vespertino. Ele trabalha muito bem à noite, mas põe ele para dormir durante o dia, ver se ele dorme. Ele não dorme, né? Ou uma má higiene do sono, ou uma maior... às vezes a pessoa até quer dormir, mas a família tem uma rotina que não permite ela dormir, fica querendo, vamos almoçar junto, vamos para um churrasco, vamos aproveitar que você está acordado durante o dia e fazer alguma coisa, né? E, enfim, pode ser diversas as possibilidades que ele não dorme durante o dia. Então esse é um dos resultados que a gente tem, né? Eu tenho aqui de meia-noite a meia-noite, eu sei que horas... Aqui, vermelho é o batimento cardíaco, esse é o ritmo do... Isso aqui é a fadiga estimada, né? O alerta estimado. Eu sei que horas que ele está dormindo, eu sei que horas que ele tirou do pulso, eu sei que horas que ele colocou para carregar. Hoje, na actimetria, você não sabe que horas que ele tirou do pulso. Você não sabe se ele tirou do pulso ou se ele está dormindo, né? O Dacondra até permite pela temperatura, mas você tem que ver e marcar. Ainda não é automatizado. O nosso sistema não. Se ele tirou do pulso, a gente já sabe que ele que não está dormindo. E se ele tira do pulso, a gente estima que a gente considera que ele está acordado. Por quê? Porque ele tem que se comprometer a usar sempre que ele está dormindo, para a gente calcular esse ritmo aqui, né? Numa operação, o que a gente viu? Que no turno da madrugada, quando o trabalhador tem que trabalhar entre meia-noite e às 8, ele dorme 35% menos do que quando ele tem que trabalhar na folga. Na folga é o que ele gostaria de dormir, né? Em média, eles dormem 6 horas e 50 minutos. Mas quando eles têm que trabalhar de madrugada, ou seja, o sono é diurno, eles dormem 4 horas e 23 minutos. Ou seja, tem uma redução em mais de 2 horas, quase 2 horas e meia de sono, né? Essas 2 horas e meia impactam na sonolência, né? Então a empresa tem que trabalhar melhor com aqueles que estão trazendo essa média para baixo. Essa é uma outra figura bem interessante, que quando ele tem que trabalhar no diurno, olha como que ele inicia e termina o sono, né? Quando ele tem que trabalhar na fase que a gente chama noturno, olha como é que ele dorme aqui. E quando ele tem que trabalhar na madrugada, olha como é que ele dorme, né? Essa figura nos dá uma noção de como o trabalhador aloca o seu sono, né? E aí você pode fazer um grande trabalho de higiene do sono e de higiene da rotina social, né? Aqui é um gráfico muito interessante, apesar de estar feio aqui, né? Não está dando para ver, mas acreditem em mim. Aqui é tempo total de sono e aqui é o tempo médio de viagem. Então, o que é esse tempo médio de viagem? O colaborador está no caminhão, ele tem que ir de um ponto, pegar minério e levar para outro. Então ele faz isso e demora um tempo. Quanto mais rápido ele fizer isso, maior a produtividade, né? Quanto mais rápido ele fizer, mais viagem ele faz e mais minério ele carrega. Quanto mais ele dorme, menor as viagens. Quanto menos ele dorme, maior o tempo de viagem. Isso fica melhor aqui, ó. Quando a gente pega os dias que ele dorme menos, é 4 horas e meia. Nos dias que ele dorme mais, 8 horas. Né? Então, uma diferença de 3 horas e meia de sono impacta em cada viagem durar, em média, 5 horas,
Desculpa, 5 minutos a menos. No total ali, fazem em média 12 viagens, 3 horas e meia a mais de sono aumenta em 1 hora a produtividade. Se eu pensar só no que a empresa está pagando para ele, é R$ 100 por mês que a empresa está pagando para ele não produzir, né? A gente sabe que a empresa paga um valor, mas o retorno dela é muito maior. Então, o investimento que ela faz nesse equipamento, né, para saber quanto que a pessoa está dormindo, e no tratamento, né, porque isso aqui ele está dormindo não porque ele quer, só isso, talvez porque ele tem uma apneia, um distúrbio do sono, que se você tratar, você vai aumentar o tempo total de sono, reduzir o risco de acidente, melhorar a saúde do colaborador e aumentar a produtividade e reduzir as perdas, fazendo com que a empresa hoje ela não tem um custo em gerenciar o sono, ela tem um investimento, porque se ela investir, ela vai ter esse retorno. Esse valor aqui não está nem contando acidente, uso incorreto de máquina e absenteísmo. Com esse equipamento, no início da pandemia, a gente desenvolveu o projeto Linha de Frente. Apresentamos para a Amazon Web Services comprou a ideia e deu para a gente o servidor. Então, hoje, para os profissionais da saúde, a gente não cobra o monitoramento durante a pandemia. A pessoa só tem que adquirir a pulseira, né? Então, há 5 meses atrás, no início da pandemia, a gente desenvolveu um risco infeccioso aqui, baseado em quê? O processo inflamatório aumenta a frequência cardíaca, a redução na função pulmonar aumenta a frequência cardíaca, portanto, a frequência cardíaca é um ponto-chave para detectar risco à infecção pelo coronavírus, né? Basicamente é isso. E recentemente foi publicado um artigo da Universidade de Stanford, que quando a gente foi ver o algoritmo que eles usam é muito parecido com esse nosso, né? E o que era diferente a gente está incorporando para ficar igual. Só para vocês terem ideia, nesse artigo eles detectaram que 67% de quem teve Covid, em 67% dos casos, eles viram alteração no batimento cardíaco e no sono dias antes de aparecer os sintomas. Em um caso, a alteração apareceu 9 dias antes de ter os sintomas. Ou seja, a gente tem aí possivelmente um detector, né, em algumas pessoas que não tem sintomas, né, que não tem sintomas antes de ter os sintomas, na verdade, que é até melhor do que esse teste rápido. Esse teste rápido eles ficam sensíveis com 7 dias de sintomas, né? Em alguns casos a gente consegue ver antes. Então é mais uma ferramenta. Esse é um estudo de caso onde a gente mostrou um alerta, né, de infecção e um dia depois o colaborador teve dor de garganta e febre negativo para COVID. Ele foi afastado e veja que o batimento cardíaco dele foi voltando ao normal ao longo do afastamento e do tratamento. A gente também tem um artigo que é desde 1998 que algumas assinaturas do batimento cardíaco ao longo da noite estão relacionadas com ansiedade, nesse caso, depressão, síndrome do pânico, ou aqui o normal, né? Tem gente normal com essa assinatura? Sim. Tem gente normal com essa assinatura? Tem. Tem ansioso com essa assinatura? Tem. Mas na maioria dos casos, quando a pessoa tem essa assinatura, ela pode ter ansiedade, com essa assinatura com depressão, essa ansiedade, e assim sucessivamente. Então, isso aqui são possibilidades e alto risco, né? Não quer dizer que ele vai ter aquilo. Só que você tendo esse alerta, você consegue encaminhar essa pessoa para uma avaliação clínica mais objetiva. Lembrando que, em nenhum dos casos, o EasyRash vem substituir o profissional clínico. Ele é uma ferramenta para auxiliar a clínica, que nesse caso é soberano. O interessante é que se você tem uma pessoa com ansiedade com essa marcação, quando ela trata, ela pode voltar ao normal. Desculpa, voltar a um estágio parecido com o normal. Nesse caso aqui, o depressão, quando ele trata, veja o que acontece, né? Esse é um outro alerta que apareceu no Linha de Frente. Quando a pessoa teve esse alerta, ela procurou ajuda médica, né? E veja como ela tende a voltar a reduzir o batimento cardíaco e aí vai, né, com o tratamento se estabilizando. Veja como que era antes e como que é depois
da busca por tratamento. A gente teve, no nosso caso, 3 afastamentos, nenhum por Covid, né? Mas nos 3 casos, o sistema deu um alerta, a pessoa já sabia que ela estava passando por uma situação, porque ela já estava sentindo, né, a ansiedade, aquele pânico, né, de estar na linha de frente, e ela usou o nosso alerta para buscar ajuda, né? Isso para a gente é muito importante. A gente está aumentando a presença no Sul, aqui em Minas Gerais, e com isso, como são estados, né, regiões que estão aí em franco crescimento, pode ser que a gente pegue algum profissional que seja positivo para a Covid, né? Teve recentemente uma pessoa que estava com alguns sintomas, mas o PCR descartou, né? Mas até hoje a gente não pegou nenhum positivo. Bruno? Também acho que Bruno? Oi, graças a Deus alguém perguntou. Paula, tudo bem? Volta só para mim nesse outro slide aí que você estava falando, e nesses casos em que você pegou essa alteração de batimento cardíaco, que você falou que nenhum deles era positivo para Covid, e teve alguma relação com ansiedade ou depressão desse profissional? O que era? Qual era a implicação clínica? A primeira, no dia seguinte que ela recebeu esse alerta, a gente entra em contato, conversa, ela falou assim, nossa, eu sabia que tinha alguma coisa errada, eu estava sentindo um sufocamento, uma palpitação, amanhã eu vou no cardiologista, e assim ela fez, pegou 10 dias de atestado, e no retorno até pediu demissão, né? Então tinha alguma coisa. Uma outra também estava com ansiedade, uma gestora de saúde de município, procurou ajuda e está em tratamento, essa daqui também. Então foram 3 casos de estresse, da situação, de ser um profissional de linha de frente. Então isso é muito bom também, né? Que além de não, é ótimo, porque você evita que essa pessoa surte no meio do caos. Um burnout, alguma coisa assim. Sim, também, sim. Né? E o interessante é que o próprio hospital achou bom, né? Foi afastado? Foi. Mas você não está mais correndo risco de um mal maior. Porque imagina essa pessoa, o quanto ela pode até se envolver num erro clínico, né? Sim. Porque ela está tão estressada, tão fadigada. Fazer um cálculo errado de medicação. Justamente. E em março, no nosso grupo de actigrafia, começou uma discussão de quem estava identificando profissionais da saúde com risco de suicídio, depressão, e ali a maioria das pessoas indicaram que lá em março isso já estava acontecendo, imagina agora, né? Nós estamos com quase 5 meses já, né? Então, assim, o grande ganho que a gente está tendo não é nem nesse, pelo menos é o que a nossa experiência, né? Não é nem nesse detector de infecção por Covid ou não. É muito mais você detectar um estado mental alterado e afastar essa pessoa, porque se essa pessoa continuar aí meses nesse trabalho, depois quando ela sair, talvez ela nem queira mais voltar, né? Ou ela nem possa mais voltar porque ela tentou contra a vida. A gente tem casos aí de pessoas que suicidaram, né? Algumas tentativas e outras, alguns conseguiram, né? Não sei nem como a palavra disso, mas conseguiram. A prevenção de, como alguém falou aí no chat, né? A prevenção de quadros psiquiátricos mais graves, né? Situações mais graves. Ô, seu Naldo, eu não estou acompanhando o chat, então se tiver alguma coisa que o pessoal falou, me fala, viu? Se tiver alguma pergunta. Teve uma pergunta da Ana Amélia ali, Bruno, mas aí tinha passado do tempo, tinha a ver com os operadores lá da mineradora, aquele lá que você deu valor. Não, Ana Amélia, eu faço questão de voltar no site, no link, no... Não, é que eu queria saber, né? Eu queria saber se era só uma pessoa ali, quantas pessoas ali é a média do grupo. Desculpa, Ana Amélia, eu não falei lá, isso. Por favor. Isso, aí, né? Isso. Então, isso aí é o grupo. Tá. Quantas pessoas? Aí foram 3 rodadas de 10, 20, 27. Tá. 27. Legal. O John dando beijão pra você, Ana Amélia. Agora obrigada, John, você também. Aí tá fazendo aquele sol lindo, espero. Claro.
Opa. Saudades. Agora, para mim, Também. para mim esse é um resultado assim muito bom, né? Eu gosto muito desse resultado, que é o seguinte: a gente estava monitorando essa pessoa e ela fez uma viagem do São Paulo a Dubai, se eu não me engano. Então veja aqui, ó, em amarelo é a acrofase da atividade, né? É uma fase aqui da atividade. Em vermelho, uma fase do ritmo do batimento cardíaco. Aqui ela faz a viagem, então fica acordado durante a noite, né? Chega em Dubai e começa a atividade aqui. Né? Como é um executivo, ele chegou lá e não tinha como não fazer a reunião. Então ele tinha que acordar. Ou seja, ele não estava de férias, ele não tinha como optar por dormir até mais tarde, tentar se adaptar à atividade de repouso dele, não. Ele tinha que acordar e ir para a reunião. Então veja que no dia seguinte, a fase da atividade já está estável. Mas do batimento cardíaco, não, olha. Então você tem um dia, outro dia e outro dia aqui. Então é 3 dias no mínimo para a relação de fase dos dois ritmos seguir ao que era antes da viagem. Né? Aqui tem uma variaçãozinha, mas eu considero que aqui ele já adaptou. Mas se eu considerar que essa variação é um pós-efeito, e aqui que realmente aconteceu a adaptação completa, eu tenho 1, 2, 3, 4 dias até se adaptar. 3 a 4 dias. Então aqui eu já tenho um marcador, né, mais endógenos da fase. Certo? E aí a gente tem talvez um marcador de cronotipo, enfim, é algo que a gente está trabalhando aí. Então é isso, gente. Vou deixar aí aberta a pergunta. Quase 11h30, hein? Foi perfeito. Não, perfeito não foi não, Ronaldo. Quase. Você tem mais para melhorar, vamos dizer assim, para você ficar a única pessoa que eu acredito, a única crítica que eu acredito é da Ana Amélia, que ela puxa a orelha mesmo. Vocês estão vendo aqui o meu dashboard? Sim. Então esse aqui é o Easy Rash. Ó, entrou aqui, eu sei quem está em baixo risco moderado. Aqui está o meu, ó o meu registro aqui. Então aqui eu vejo, ó, eu não usei muito bem, deixei carregando até antes de dormir, fui dormir, ó, o batimento cardíaco caindo, virei muito durante a noite, acordei aqui às 3 da manhã, olhei as horas, voltei, acordei aqui às 7 da manhã, fui arrumar lá os bichos, né, e agora estou aqui falando com vocês. Né, o dado ainda não subiu, tem 26 minutos que eu não converso, que eu não mando dado para o sistema. Né. Vamos ver outro que usa bem, o Fernando, que é o nosso CEO aí da empresa. Olha, 6 da manhã ele acordou, fez alguma coisinha e voltou a dormir. Olha como o batimento cardíaco cai. Né? Muito legal. Isso aqui em tempo real. Essa é a Mi Band, né, que a gente usa. Eu não quero ver o batimento cardíaco, não quero ver o alerta, não quero ver a atividade. Quero ver o que aconteceu aqui. Eu dou um zoom. Olha aqui o zoom. Não quero mais o zoom. Eu tenho aqui, ó, batimento cardíaco no sono, né? A média do sono, a média da vigília, a média total, quantas movimentações durante o sono, aqui o risco infeccioso. Então eu tenho diversas informações que, veja, sempre que a pessoa acorda, o alerta cai. Quando ele dorme, volta a subir, né? Naquela apresentação que eu falei lá da criança que não queria usar o optímetro, eu sugeri usar o nosso sistema, né? Até disponibilizei por quê? Porque quando a pessoa não usa, eu sei que ela deixou de usar, olha aqui, ó. Opa. Aqui tá fora do pulso. Então eu posso ligar para ela e falar, olha, coloca aí. E eu tenho também aqui o actograma, jogar o eletrograma para cá, o actograma para cá. Eu posso pegar os dados brutos. Muito bom. Aqui o actograma eu posso ver. Eu vejo o actograma de todo mundo, né? O diograma, na verdade, aqui, ó. De todo mundo, mas eu posso ver aqui de uma pessoa específica. Exposição à luz, ele também detecta? Não, ele não mede. Olha o alertograma. A exposição à luz ele não mede, ele mede só a atividade de repouso e a movimentação. Na nossa próxima versão, a gente vai ter exposição à luz, oximetria, o batimento cardíaco e temperatura.
Olha o alertograma dessa pessoa, ó. Então tá sempre no verdinho aqui, vez ou outra extrapola, fica acordado até mais tarde, né? Aqui eu vou pegar esse mesmo alertograma e vou mostrar aqui o actograma desse mesmo dia. Então tá aí, ó. Que horas que ele foi deitar, que horas que ele acordou. Tá aí o actograma. Esse actograma ele vai ter uma outra versão que é aquela condensada que a gente está acostumado, né? Esse é um actograma bem geral. É que eu tenho tudo aqui. Então Mas é isso é gente. muito legal. Ah, que bom, tem 2 anos que a gente está trabalhando nisso daí, tá? É um desafio legal. muito bom, né? E infelizmente a gente ainda não consegue colocar isso aí a um custo muito baixo, porque tem um investimento muito grande, né? Mas o meu sonho realmente é um dia a gente oferecer isso aí para a população em geral e todo mundo começar a ter noção do próprio ritmo, né? De como melhorar o próprio ritmo. Se há uma redução na regularidade, melhorar. O acompanhamento à distância, né, de pessoas vulneráveis, mais idosas, os próprios pacientes psiquiátricos, né, esse acompanhamento à distância para que ele tenha uma vida mais independente, autônoma, e quando for necessário, fazer uma intervenção. Então essa Até se conscientizar também, né, professor? Se conscientizar, isso é muito importante, porque tem gente que acha... Tem muita gente que vai para o consultório e acha que tem sonolência porque tem algum distúrbio do sono, e na verdade é comportamental. Ela dorme 4 horas por noite, e no final de semana dorme 10, e acha que está com sono porque dorme pouco, ou porque, enfim, ou nem sabe por quê, né? Então quando você mostra o actograma para ele, ele fala, realmente tem alguma coisa errada. Bruno, e nas empresas, assim, como que você tem visto a questão, assim, da aceitação, né, da parte, vamos dizer assim, legal, ética, porque o trabalhador pode ficar, assim, constrangido de usar o relógio, o aparelho, achar que a empresa está ali vigiando ele até na casa dele, ou no serviço. Como que está sendo essas questões aí? Tem diferentes abordagens, diferentes respostas, né? Nessa mineradora, a gente conversou primeiro com o sindicato, né? E ficou claro e acordado que cada informação iria para uma área da empresa, né? Então, as informações de saúde iria para a área da saúde, que já trata dessas informações, que tem um sigilo, né? Que tem um sigilo médico, tem a ética médica e tudo mais. As áreas operacionais receberiam a questão da alerta para poder melhorar essa questão de segurança ocupacional, né? E qual que é o benefício do trabalhador? O benefício é que ele vai poder ser tratado daquilo que ele precisa. Então, se tem alguém com apneia, ele vai ser tratado e a empresa, né, em alguns casos, vai arcar com esse custo. Então, ele tem benefício. Se ele tem algum distúrbio do sono, ele vai ter aquilo tratado. E para ele é bom para a segurança dele e dos outros, né? É mil maravilhas? Não, não é. Né? Mas a gente tem trabalhado muito junto ao sindicato até para preservar os trabalhadores. Nessa mineradora, aconteceu 2 coisas interessantes. Como a gente fez um piloto com 10 pessoas, e a cada mês havia troca, houve briga, né? Tinha uns que queriam usar o relógio, porque é um relógio que é um smartwatch, comunica com o celular, eu vejo mensagem ali, né? Nessa última rodada que a gente fez, que a gente viu uma mudança de turno, né? Ia haver uma mudança de turno, a gente colocou em 30 pessoas. 2 delas perguntaram se podia ficar com a pulseira depois que acabasse o estudo. Então tem de tudo, né? Entendi. Bruno, John. Eu tenho 2 perguntas, desculpa, eu não vi toda a sua apresentação desde o início, né? Só aproveita aí e dou um bom dia aí para todo mundo que está assistindo, né? Apresentação muito boa. Eu queria 2 coisas que você me dissesse. Uma, os dados vocês estão deixando disponível para as pessoas fazerem análise, né? Se vocês estão construindo, né, a posteriori, né, alguma database aí que fique disponível. E a outra coisa, qual é a estratégia que é necessário para a gente conseguir reduzir o custo, né, do sistema? Então, John, a
no caso do banco de dados, como ele é da pessoa, né, a gente teria que pedir uma autorização para pesquisa, por exemplo, né? A gente já está conversando isso, já tem, por exemplo, lá no Hospital de Santa Cruz, em Santa Cruz do Sul, eles, como é um hospital universitário, a ideia é fazer uma pesquisa, né? Tem até o pessoal da Federal Fluminense, da psiquiatria, que quer fazer uma pesquisa. Então, nesse caso, vai para o comitê de ética, a pessoa vai assinar um termo de cessão dos dados, aí sim é possível, né? Então, a gente está vislumbrando isso sim. Agora, no nosso sistema, os próprios dados gerados, eles vão alimentar um banco, né, para melhorar a nossa percepção. E aí, um dia, quando a gente tiver muitos dados, a gente vai poder chegar naquele ponto de dizer, olha, a sua fragmentação de ritmo, ela está muito alta comparado ao grupo que você pertence, né? Idade, sexo e tal. Então, internamente, a gente vislumbra isso. Agora, para pesquisa, tem que seguir realmente esse fluxo, né, do comitê de ética, da cessão dos dados, pelo indivíduo, pelo local de trabalho, e é possível sim, a gente já está vendo isso daí. Em relação ao custo, realmente, primeiro a gente vai ter que desenvolver a nossa própria pulseira, porque hoje a gente tem pulseira de terceiros, né? E daqui a pouco à medida que você tiver escala, né? Então, quando a gente chegar no nível de usuários que o próprio sistema se paga, né? A infraestrutura mínima se paga, a gente vai conseguir ter valores razoáveis, né? E valores razoáveis, eu digo coisa de, não sei, R$50 por mês por usuário, né? Para a pessoa ter a próprio monitoramento. Só para a gente ter ideia, por exemplo, no caso de idoso, tem serviços aí que está R$170 para monitorar o idoso 24 horas por dia, né? Então, acho que são valores ainda um pouco impraticáveis para a nossa população. O próprio 150, nosso mas próprio... não monitora o ritmo, né? Só monitora frequência e queda. Monitora sono, né? Tem um serviço aí que até monitora sono, mas não olha o sono como a gente olha, né? Para mim, a grande sacada que a gente tem na cronobiologia é olhar as duas fases, né? Porque ou você fica muito preocupado em quantos passos o cara deu, tem que dar 10 mil passos por dia, ou quanto tempo o cara dormiu, tem que dormir 8 horas por noite. O pessoal ainda não teve essa visão, né? De que o importante é o somatório das duas coisas, né? Sim. E também, se a gente for pensar no custo de uma doença qualquer, que seja, se for no idoso uma fratura, né, uma queda, é muito maior do que os R$100, sei lá, que ele pague por mês para monitorar. Ana, essa é a percepção de custo, né? Numa empresa é muito fácil você falar isso. Você veja, esse gráfico aqui, ó, para a empresa, ela faz todo sentido. Cadê ele? Aqui. Aqui está muito claro para ela que só em salário ela joga fora R$100 por mês em não gerenciar esse sono. Se eu pensar que esse trabalhador aqui em 1 hora produz, às vezes, R$500 por mês, já pagou o sistema. Pagou até o tratamento dele. Tem um estudo que mostra que o sono não tratado custa para a empresa $1.400 por ano, por colaborador. $1.400 hoje vamos colocar aí na melhor, R$7.000 por mês, por ano. Que deve dar lá uns R$500, será? 500, isso só por produtividade, né? Não, em produtividade e absenteísmo, sem contar acidente de trabalho. Vamos pensar aqui, ó, que a empresa perde em não gerenciar o sono R$500 por mês. O nosso sistema para a empresa custa 200. Para a empresa, a gente está criando uma metodologia para a apneia, por exemplo. Para a empresa, às vezes fica mais barato ela comprar um CPAP, dar para o funcionário e tratar a apneia do que deixar esse trabalhador sem tratamento. Sim. Porque a apneia não tratada reduz a produtividade, aumenta o absenteísmo e aumenta o risco de acidente, que a gente sabe que a pessoa perde o equilíbrio, enfim.
Então, para a empresa é fácil você mostrar isso, né? Mas para a população geral, ela tem que ter um benefício de saber, de desembolsar todo mês, por exemplo, R$100 por mês, R$50, enfim, o que seja, ela tem que ter essa noção de benefício, né? Então, na psiquiatria, esse benefício talvez seja bem mais fácil de colocar na ponta do lápis, né? Porque uma internação por mania, ela tem um custo que é calculado, né? É um custo real. Ou pior, né? Um paciente com mania que atenta contra a própria saúde tem um custo também, né? A própria depressão, assim, às vezes quando o paciente está muito com essa questão de custo do tratamento, custo da medicação, às vezes eu faço uns cálculos, assim, de qual é o custo da doença, né? Às vezes não está trabalhando, está afastado, não está recebendo. Normalmente o custo é sempre muito maior. Isso sem pensar em custo social, né? Pessoal, familiar. Com certeza. Sobre uma última coisa que eu vou falar aqui, que eu não coloquei na apresentação, mas eu gosto muito desse artigo, que foi publicado em 2018, 2018, que o tio Ronenberg, ele faz uma proposta, né? Que é uma proposta de você olhar o sono com a actigrafia, não preocupado com quanto tempo o cara dormiu, quanto tempo o cara acordou, se ele estava dormindo, se ele estava acordado, o que ele estava fazendo, se ele estava de cabeça para baixo, cabeça para cima, sem se importar com isso, mas se importando com a dinâmica e o ritmo ultradiano da estrutura do sono, na vida real, né? Então, o que ele fez? Ele olha ali para a fase do repouso e transforma isso em inatividade, né? E ele vê que essa inatividade, ela varia ao longo do sono, né? Ao longo do sono ela vai variando, e de forma que ela vai caindo aqui. Então, enfim, tem uma informação interessante. E o mais legal disso tudo, deixa eu ver como é que eu coloco a tela cheia. Não é o Zoom, não? Enfim, não sei se vocês estão conseguindo ver aqui. Essa inatividade, ela tem uma dinâmica muito parecida com os estágios do sono. Tá vendo? Uhum. Então, no futuro, vai ser mais importante a gente olhar essa dinâmica do que o ASO, tempo, início do sono, tempo de sono acordado, eficiência do sono, né? É nisso que eu acredito. E a dinâmica do sono, e essa dinâmica ela varia de acordo com os trabalhadores em turno, crianças, os quilombola, adolescente com problema psiquiátrico, enfim, né, adulto. Então essa dinâmica, ela diz sobre a saúde. Então, quando a gente tiver muitos dados sobre isso, a gente tem aí uma outra informação. E veja que essa LEADS, né, que ele chama aqui, foi calculada para diferentes equipamentos. Por que isso? Porque você fez uma transformação logarítmica, que não foi bem logarítmica, mas você fez uma transformação que conseguiu colocar todo mundo no nível comparável, né? Então, eu gosto muito desse artigo e tenho investido muito nisso daí, para a gente olhar com mais calma nesse período de repouso, né? Eu acho que isso é muito mais importante do que essa dinâmica da movimentação, ela é muito mais importante do que saber se o cara está dormindo ou acordado naquele período. Até porque quando você fala que ele está acordado, tem grande chance de você errar, né? A especificidade ela é muito baixa do sono. Eu vou dar mais um tempinho para ver se as pessoas têm outras questões para abordar, mas eu acho que eu queria contar alguma coisinha. Só concluo rapidinho, John. Essa relação, né, entre os transtornos do ritmo e os transtornos mentais, eu acho que o Bruno mostrou bem aí que tem uma relação importante e que a gente deve investir, pelo menos no conhecimento sobre essas variáveis, né? E é algo que a gente tem muito como objetivo aqui nesse trabalho que a gente está fazendo com a Liga, né, que é olhar para essas questões, uma vez que, do ponto de vista curricular na formação, nem sempre isso aparece.
E a outra questão que eu acho extremamente importante para colocar para todos que estão nos ouvindo aqui, esse alerta que o próprio Bruno nos faz, que durante e pós-pandemia, tudo isso tende a se agravar, né? Então não vai ter trabalho para todo mundo aí na área da saúde, desde o desenvolvimento até a ponta da lança, que é a clínica, né? E aí abro de novo aí para pergunta, dá mais uma rodada, não sei como é que o Bruno está de tempo aí para poder continuar. Não, estou por conta. Bruno, eu queria duas coisas. Uma, me coloca a página desse artigo, a primeira página do artigo do tio Ronenberg, e a outra coisa, né, na hora que eu lembro desse artigo, uma coisa que fica assim para mim muito claro é que essa medida dele, quando você vê essas oscilações à noite, né, do sono, né, ela parece que está medindo a sonolência, né, a propensão ao sono. Isso. Você vê que sempre no início, sono, ela vai caindo, é quase que o gráfico de potência de teta, aqui, né, que você vê. A delta, a densidade de delta, né? Olha aqui, ó. Isso, é igualzinho. aí, ó. Igualzinho. Igualzinho, justamente. Olha a correlação aqui, ó, dá 0,78. É muito bonito isso aí. O pessoal ainda não está olhando para isso, infelizmente, né? Mas eu acho que quando começar a olhar para a gente vai ter muito mais informações do que essa algoritmo Colli-Cree, porque algoritmo SADE, algoritmo não sei das quantas, especificidade. A gente está perdendo muito tempo nisso daí. Tem uma apresentação que o tio fez, eu não lembro qual era um congresso online, com o pessoal lá do Sul, enfim. E ele mostrou um gráfico, eu dei um print, mas eu perdi. Ele mostra que a evolução disso daqui, no trabalhador em turno, essa evolução ela é diferente quando a pessoa dorme durante a noite e durante o dia. Claro. Né? Então, acho que durante o dia ele começa com a sonolência muito alta, a pressão é muito alta, ou é baixa, enfim, ela é invertida. Eu tenho até que fazer no nosso grupo aqui, ainda não tive tempo. Não tá nessa figura, não, essa figura que você tem aqui, a D e a E, elas são invertidas. Não, aqui é densidade do REM. É a densidade do REM, densidade do REM. Desculpa. Ele ainda não publicou esse artigo, eu acho que ele está preparando para publicar, porque ele mostrou nessa palestra que o trabalhador em turno, ele mostra essa dinâmica diferente quando ele trabalha à noite, nos dias que ele trabalha, o turno rodiziante, né? Os dias que ele trabalha à noite e os dias que ele trabalha durante o dia. Ou seja, o sono noturno e o sono diurno tem uma dinâmica diferente. E eu acho que se a gente for... Agora, se a gente imaginar, e até hoje, eu falei aqui no começo, John, eu não sei se você estava sobre aqueles trabalhos de detecção precoce do Alzheimer durante... no início ali, né, em pessoas mais idosas. E eu lembro muito bem, como se fosse hoje, numa segunda-feira, que você fez você escreveu lá no quadro o planejamento do ano. Não lembro que ano que foi, né? Mas eu lembro muito bem você fazendo o planejamento e você falou, olha, gente, a gente tem que olhar para isso aqui, ó. A evolução das doenças neurodegenerativas sendo detectada precocemente pela actimetria, né? E tem muitos trabalhos mostrando isso. Depois que você falou aquilo, né, isso evoluiu bastante. Enfim, talvez você estava profetizando isso e não sabia. Mas hoje é uma realidade. Então, assim, a actimetria, talvez, ela, olhando essa dinâmica do sono, ela vai poder predizer, né, o risco da pessoa ter uma doença neurodegenerativa. Tem um trabalho que saiu agora também que mostra que aquelas pessoas que têm os genes lá de alto risco para Alzheimer, ele tem lá no começo, né, na fase adulta já, uma variação dessa potência não lembro qual potência, mas que indica a sonolência, né, propensão ao sono. Então, quem sabe a actigrafia pode ajudar nisso daí, né? Tem alguém que eu não sei o nome aqui, que está unknown aqui, que gostaria de fazer uma pergunta. Fica à vontade. Oi, Bruno. É Leandro Duarte. Tudo bem? Parabéns aí pela sua apresentação, muito bacana. Eu queria fazer uma
Uma pergunta, assim, imagino que vocês cobrem, né, das empresas aí um valor para fazer esse monitoramento, né? Queria saber se vocês têm uma previsão, assim, de cobrar para profissionais da clínica ou até para pesquisadores, né? Eu fico imaginando, assim, como pesquisador, que para mim seria mais vantagem, né, comprar uma pulseira dessa e contratar um serviço, né, de coleta de dados, ao invés de comprar um actímetro, por exemplo, que é muito mais caro. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Então, na parte clínica, a gente tem uma fase nebulosa, que eu digo assim, que é a questão da Anvisa. Por que eu digo nebulosa? Porque a pessoa pode usar essas pulseiras e levar o relatório do aplicativo para o médico, né? E a Anvisa não entra nisso. A Anvisa, ela diz que não precisa, que equipamentos que é de bem-estar e de atividade física não precisa de registro. Mas se o médico pede que a pessoa use essa pulseira e que ele vai ter um relatório, aí já é um exame. Aí provavelmente precisa de Anvisa, né? E hoje a nossa pulseira não tem registro na Anvisa. E para a gente ainda não faz sentido a gente pedir registro na Anvisa porque a gente está fazendo uma própria, né? Talvez na próxima versão vale a pena a gente fazer o registro para que isso seja usado na clínica, né? Como exame clínico. No caso da pesquisa, é algo que a gente está pensando também, e provavelmente, se a gente for cobrar alguma coisa, é bem para manter o sistema mesmo, né? Então, é um valor diferenciado mesmo para que isso seja feito da melhor maneira possível, né? Para que seja cobrado o valor mínimo de infraestrutura. Para que a gente também não pague para oferecer o serviço, que fique 0 a 0, né? Bom para todo mundo. E eu também não sei se projeto de pesquisa aceita pagar assinatura, né? De algum serviço, tem que ver isso também, eu não sei. Mas é possível, tá na nossa percepção, e quem sabe um dia a gente esteja aí ganhando com tantos clientes na parte das empresas, que a gente consiga até oferecer isso sem custo, né? Para pesquisa. Até porque a pesquisa ela gera muito mais conhecimento e reforça o nosso sistema. Hoje, infelizmente, a gente não consegue fazer isso, mas um dia, quem sabe. Legal. Alguém mais gostaria de aproveitar a oportunidade? Então, agradeço, o Bruno, a sua disponibilidade. Antes de eu agradecer, apareceu mais um. Oi, estão me ouvindo? Bom dia, doutor. Bom dia, senhor Ronaldo. Bom dia, Bruno. Não, eu quero só dar o parabéns aí pro Bruno pela apresentação, como sempre, muito boa, né? E uma questão realmente da actigrafia aí nas empresas é baixar um pouco o custo, né, Bruno? Eu acho que isso viabiliza mais o projeto, principalmente a questão é a pulseira, uma pulseira com custo menor. Mas parabéns aí pelo grupo, pela apresentação, foi muito boa. Cada vez que a gente assiste aí uma palestra do Bruno, a gente aprende um pouco mais. Acho que é bem por aí mesmo. Obrigado, Éder, pela presença, todos os demais. O nosso propósito aqui é gerar curiosidade, principalmente, né, como eu disse, nos profissionais de informação, saber dessas possibilidades e o entusiasmo do Bruno nos entusiasma, vamos dizer assim. Então, esperar que as profecias se cumpram, né? Principalmente as do profeta John. Desde 2012, lá no Simpósio Brasileiro de Cronobiologia, eu falei que os actímetros seriam substituídos pelos smartwatch, né? E até hoje não está tão certo assim, né? A gente está começando uma coisa agora. No Congresso Sleep desse ano vai ter uma sessão só discutindo sobre como essas pulseiras inteligentes podem, né, o potencial que elas têm de substituir os actígrafos, né, que lá chama actígrafos. E na verdade os dois equipamentos fazem a mesma coisa, né? Os dois têm os mesmos componentes,
na verdade. Só mostra a informação de forma diferente. Mas agora no EasyRash a gente pegou uma pulseira inteligente, dessa daí de uso comum, e está analisando os dados como sendo um actímetro, né? E aí eu gostaria de agradecer a presença de todo mundo, as palavras aí do Éder, né? Que foi quem colocou o EasyRash lá na mineradora, que eu apresentei aqui, e está aí também levando isso para os planos de saúde, que é outra coisa que a gente também pode trabalhar, né? A prevenção. Às vezes tem pessoas que usam muito o serviço do plano de saúde, e às vezes a gente conseguiria reduzir esse uso, melhorando a saúde da pessoa e fazendo um monitoramento. Antes dela precisar, já ativar na atenção básica, né? Eu acho que esse é um futuro muito próximo. Legal. Aproveito para convidar quem ainda não segue a Liga Acadêmica de Psicobiologia da UFTM para fazê-lo no Instagram, no Facebook e também no nosso blog. E em breve essa aula deve estar disponível lá para que as pessoas possam também assistir em outro momento. Agradeço a todos pela presença, bom final de semana, abraço. Valeu, Bruno. Obrigado, gente, um abraço. Abração aí todo mundo, parabéns, Bruno. Parabéns, seu Naldo, pelo trabalho da Liga, viu? Valeu. Professor Sionaldo, o senhor está aí ainda? Sim, senhor, Mr. Spider. Você teve algum retorno lá